Olá, alunos do terceiro ano, aqui é a professora Moísa e eu vim explicar para você o Plano de Estudo Tutorado Volume 2, Semana 1. Vou explicar aqui para você as atividades que é para você realizar, mas também você não pode esquecer aí de assistir o programa Se Liga na Educação. Começa às 8h14 e termina às 8h56. Você pode assistir em outro horário, porque a programação é gravada, tá? Então, na segunda-feira nós temos essas duas temáticas e depois você pode ir seguindo as outras aulas aí durante esta semana. No caso aqui, você vai marcar aí como assunto desta semana coesão, concordância verbal e concordância nominal e também questões relacionadas à pontuação. Você vai colocar a data 29/6/2020, tanto no material impresso, caso você tenha, ou caso você esteja aí no caderno. Nós temos aí a sequência, então nós vamos analisar esta capa, tá? E eu vou ler as questões com você para você ir entendendo aí como você vai responder. Então, nós temos número 1, leia a capa da revista ao lado e responda as questões. Qual é o nome da publicação cuja capa foi apresentada? Você vai olhar aqui qual que é o nome da revista a qual você está analisando. Letra B, que público costuma ler essa revista? Então, você vai pensar, né? São jovens, adultos, pessoas interessadas em quê? Em política, em questões da atualidade. Quais as questões, né, que as pessoas aí têm o costume, né, de procurar em revistas aí como esta? Nós temos aí a letra C, na capa, qual imagem se destaca? Então, você vai observar aqui qual as imagens se destacam aqui. Tá? Eu já tenho as minhas imagens aqui, pensa você aí. Depois, qual é o tema tratado nesta revista? No caso, nós vamos observar aqui que nós temos Comer Bem para Viver Melhor, o novo guia da alimentação que une a saúde ao prazer. No caso, quando nós observamos uma capa de revista, né, essa parte que vem chamando o leitor, né, é a parte que vai ser mais contemplada durante a revista. Quer dizer, vai ter várias páginas falando sobre essa temática. E qual temática que é essa? Aí você vai responder. Lembrando que quando nós falamos de tema, nós temos o assunto, o problema, o onde e o quando, tá? Já expliquei na aula de redação, mas você pode aí estar lembrando, assistindo esta aula, tá ok? Na letra E, observe o título da reportagem principal e responda aos demais itens. Em que tempo e em que pessoa foi empregado o verbo? No caso aqui, quando nós lemos essa parte, olha, o novo guia da alimentação que une a saúde ao prazer. Qual que é o meu verbo? Fácil, não é? Aí você vai pensar, está no presente, no pretérito ou no futuro? Aí você responde. No caso, em que pessoa? Na primeira pessoa do singular, que é eu, ou na primeira pessoa do plural, que é nós? Ou nós temos a formação da segunda pessoa, que é o tu e vós? Ou ainda, nós temos a terceira pessoa, que é o ele e eles. Pense aí e responda. Letra F. As mensagens verbais e não verbais se complementam? No caso, as mensagens verbais são as partes escritas. E no caso, as não verbais são as imagens. Aí você vai responder sim ou não, né, se elas se completam, e vai responder o porquê. Na letra G, que recurso argumentativo é usado na capa? Então, você vai observar como que as pessoas que organizaram essa revista, não é? Como que ela faz para que as pessoas aí tenham o interesse na leitura e como que ele faz, né, para convencer as pessoas. No caso, você pode ler o que está aqui embaixo também, vai te ajudar. Na letra H, que editora é responsável pela publicação dessa revista? Na fonte dá para saber, dá uma olhadinha. Continuando, além de reportagem principal, há chamada para outras 3. Identifique-as, discuta essa técnica utilizada na revista. Então, você vai observar aqui em cima, olha. E aí você vai me responder, por que está, né, logo acima? Você responde aí. Continuando, você tem uma questão da FUVEST, não é? 2018, examine o cartoon e responda. Então, nós temos aí, o GPS não vai resolver nosso problema de localização linguística. Quando nós lembramos de linguística, lembramos da língua e sobre as variações linguísticas. Quer dizer, nós vamos lembrar
que, quando nós falamos da língua, nós temos a língua portuguesa, a língua inglesa, né, a língua espanhola. Então, quer dizer, nós vamos pensar aí que cada país, não é, tem uma língua. E quando nós falamos em variações linguísticas, nós estamos falando de pessoas que, por exemplo, moram aí em Minas e pessoas que moram aí no Rio de Janeiro. São falas diferentes, quer dizer, a língua, né, ela assume variações. E aí, pensando nessa vertente, o efeito de humor presente no cartoon decorre principalmente da semelhança entre a língua de origem e a local, a falha de comunicação causada pelo uso do aparelho eletrônico, a falta de habilidades da personagem em operar e localizar, né, o localizador geográfico, ou discrepância entre situar-se geograficamente e o dominar o idioma local, e incerteza sobre o nome do ponto turístico onde as personagens se encontram. Então você vai pensar aí, marcar alternativa, né? Você pode justificar caso você tenha um tempo aí. E aí, do mais, as atividades desta semana são essas. Eu já organizei aqui o material para você das outras semanas, mas você vai deixar para a próxima semana para você realizar essas atividades. Para finalizar aqui a nossa videoaula, eu vou deixar uma mensagem para você. É uma mensagem do Machado de Assis, não é? Autor realista aí, muito interessante, né? As obras, né, a qual ele produziu. E aí nós vamos na leitura. Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinho, há outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosas. Você vai refletir durante essa semana e qualquer dúvida sobre as atividades de língua portuguesa, você pode estar enviando mensagem ao professor. E uma boa semana para você e um grande abraço.